Bom, e agora a gente vai ter a apresentação do Rafa. O Rafa é estudante de matemática aplicada e computacional aqui da Unicamp. Ele tem os projetos dele na área de inteligência artificial. Esse título é bastante longo, né, Rafa? Mas é um assunto bem interessante, bem legal. E o Rafa está fazendo esse estudo aí com o Florindo e o Abreu. Bom, Rafa, o palco é seu. Obrigado, Flávio. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Carniello, eu sou aluno do último ano da Matemática Aplicada e é uma honra poder apresentar essa pesquisa feita em colaboração com os professores João Florindo e Eduardo Abreu, ambos aqui também do Departamento de Matemática Aplicada. E como vocês podem ver, fiz uma tradução literal assim, do título. O tema da apresentação, então, é um estudo da abordagem de redes neurais profundas, fisicamente informadas, para resolver modelos de transporte hiperbólicos em duas dimensões, que é bem importante. E aí, dois disclaimers. O primeiro é que os slides eles vão estar em inglês, porque essa apresentação também foi feita no 8º Congresso Europeu de Ciências Aplicadas em Engenharia, no primeiro semestre desse ano. E um segundo disclaimer é que quando fui decorar essa apresentação em português, dei uma travada, porque eu já tinha decorado em inglês, então fiz essas notas para não esquecer nada e falar tudo para vocês, tá bom? Então, só esses dois disclaimers. Bom, essa apresentação, ela está sumarizada deixa eu ver se vai, em 7 tópicos. A primeira assim, parte, né, eu vou introduzir rapidamente um breve histórico do desenvolvimento das redes neurais fisicamente informadas e a nossa motivação para avançar nessa pesquisa. Em segundo lugar, eu vou contextualizar alguns fatos básicos sobre equações diferenciais parciais hiperbólicas. Em terceiro lugar, apresentar a abordagem proposta no estudo e seus respectivos resultados. E, por fim, algumas observações na conclusão e as referências utilizadas. A recente popularidade dos modelos fisicamente informados para aproximar numericamente a solução de equações diferenciais representa um grande avanço na computação científica, especialmente considerando as relativamente simples redes neurais utilizadas para tal propósito. A primeira abordagem de redes neurais fisicamente informadas foi proposta pelo Raíssi e seus colaboradores em 2019 para dois tipos de problemas: problemas diretos, ou seja, resolvendo diretamente uma equação diferencial com condições de contorno e ou valores iniciais, e problemas inversos. Então, ou seja, dado um conjunto de dados para um problema experimental, você pode aproximar uma EDP paramétrica que modela o comportamento do sistema observado. Desde então, algumas fundamentações teóricas foram desenvolvidas, no qual a gente destaca 3 que a gente considera essencial para o entendimento do método. O primeiro, os trabalhos envolvidos pelo Xin e seus colaboradores, provando a consistência para EDPs elípticas e parabólicas de segunda ordem. Depois, generalizando essa prova, estendendo essa mesma estratégia, eles provaram a consistência para equações lineares, incluindo a equação de advecção linear, que a gente vai ver daqui a pouco que é uma equação hiperbólica linear. E os trabalhos envolvidos pelo Mishra e Molinaro, estimando limites de erros para as redes. Apesar desse recente sucesso das abordagens baseadas em aprendizado para resolver EDPs, em configurações relativamente bem comportadas, a gente ainda tem pontos nessas metodologias e abordagens que merecem uma discussão mais profunda, tanto em termos teóricos quanto práticos. Indo além, com respeito a essas abordagens de aprendizado para resolver EDPs em problemas físicos, nós vimos poucas discussões em problemas mais desafiadores, como equações multidimensionais e esse fluxo de Darcy em transporte hiperbólico com coeficientes descontínuos. Com isso em mente, a principal motivação para o estudo foi investigar arquiteturas feed-forward, redes neurais, baseado no modelo proposto pelo Raíssi, que são as redes neurais fisicamente informadas, ou PIM, como uma abreviação, aplicados para problemas complexos de transporte envolvendo EDPs hiperbólicos. Mais especificamente,
nós queríamos estender um modelo inicialmente investigado para problemas de transporte unidimensionais hiperbólicos, que foi apresentado na Conferência Internacional de Ciência da Computação, mas agora em 2 dimensões, o que representa uma classe de problemas mais difíceis, dado que a interação entre ondas pode ocorrer. Bom, para isso, primeiro a gente vai analisar numericamente a solução de um problema de valor inicial periódico na equação de advecção linear em 2 dimensões, para depois resolver problemas de valor inicial em 2 dimensões na equação de Burgers, contendo os fenômenos tanto de choque como rarefação. Bom, como mencionado no sumário, que eu vou introduzir alguns fatos essenciais para o entendimento de equações diferenciais parciais hiperbólicas. Para o caso escalar, as EDPs não lineares têm a forma da equação mostrada acima, onde div é o operador divergente e h é a função de fluxo. Aqui a gente tem alguns exemplos onde as equações diferenciais não lineares aparecem em problemas de transporte aplicado. Primeiro a gente tem as equações de Euler para dinâmica de gás compressível, que é altamente utilizado na indústria aeroespacial para modelar o comportamento de vibração em asas. Segundo, a gente tem as equações de águas rasas, que podem descrever muito bem a propagação de um tsunami até a chegada da costa. Terceiro, combinando as equações de Maxwell e hidrodinâmica, a gente tem a magnetohidrodinâmica, descrevendo, por exemplo, ventos solares. E, por fim, a gente tem a equação de Buckley-Leverett, descrevendo o fluxo de fluidos em meio porosos, bifásicos e miscíveis, por exemplo, água e óleo num reservatório de petróleo. E também exemplificando as aplicações da equação de Burgers, que a gente vai resolver nesse trabalho. Aqui nós temos uma imagem da propagação das ondas formadas por um projétil em velocidade supersônica, mas também poderia ser um avião. Vocês podem notar que essa primeira linha aqui de ondas, elas são relacionadas com a compressão do gás e se propagam no sentido do projétil, elas são chamadas ondas de choque. E no sentido contrário, a gente pode ver uma onda que se expande com o tempo e elas são chamadas ondas de rarefação. São essas ondas aqui se expandindo com o tempo. Quando começam menores, vão se expandindo. Ok, então vocês podem notar que ambos os fenômenos são descritos pela equação de Burgers, dependendo da condição inicial. Se a gente tem uma condição inicial no formato de um degrau, onde o lado esquerdo é maior que o direito, a gente vai ter então uma onda de choque, como se fosse um degrau andando assim, se propagando. No caso em que o lado direito é maior que o esquerdo, a gente vai ter a onda de rarefação. Então a gente vai ter esse fenômeno assim, como se fosse uma reta, diminuindo seu coeficiente angular. Legal. Para ilustrar alguns fatos básicos das EDPs hiperbólicas, a gente vai considerar o problema de Cauchy em 2 dimensões, em que H é classe C2 diferenciável e a condição inicial pertence ao espaço funcional L infinito. O primeiro fato que agrupa os problemas hiperbólicos é a sua velocidade finita de propagação. Esse fato pode ser provado rigorosamente, e aí existem diversos métodos dependendo do tipo de equação hiperbólica para fazer isso. E o segundo fato é que a formação de choque a formação de choque, levando a uma possível perda de regularidade nas soluções. É bastante interessante o fato de que até soluções que são inicialmente contínuas ou suaves podem gerar soluções com descontinuidades em tempo finito. E após esse tempo singular, a interação entre ondas de choque e rarefação vai ser um fator de grande importância na dinâmica de propagação. Nós também vamos considerar a equação parabólica aumentada, que incorpora a viscosidade ao fluido. A formação do perfil de choque na equação viscosa acontece quando a forma parabólica tende para a forma hiperbólica, isto é, quando esse epsilon aqui vai tendendo a zero. E é importante ressaltar que a formação do perfil de choque na equação viscosa satisfaz a condição de entropia de Oleynik, e aí a gente tem uma solução fisicamente válida para o modelo de transporte. Então, a abordagem proposta seguiu a mesma estrutura utilizada pelos professores Florindo e Abreu no artigo publicado no ICCS. Apenas para ilustrar a capacidade dessa abordagem, aqui nós temos uma condição inicial sinusoidal, ou seja, suave, para a equação de Burgers em uma dimensão, que é inicialmente suave e gera uma onda de choque durante a sua propagação. Como a gente pode ver aqui, a descontinuidade se propagando.
Como a gente pode ver, o modelo consegue obter soluções entrópicas com uma arquitetura simples e, por isso, a nossa ideia é estender para problemas em 2 dimensões. Bom, a nossa proposta é utilizar... Então, essa abordagem proposta para os problemas, considerando uma rede neural totalmente conectada, com Y sendo os dados de entrada, a gente pode representar uma rede neural como uma série de composição entre camadas e funções de ativação não lineares. No nosso caso, a função de ativação, que é esse sigma, vai ser a tangente hiperbólica, e na késima camada a gente vai ter uma transformação linear, onde W são os pesos de multiplicação da entrada e B, que é chamado viés, são os valores que somam na transformação linear. Ou seja, o nosso trabalho é encontrar quais Wzão e Bzinho, representados juntamente aqui por θ, que melhor se aproximam da função desejada. E aí, portanto, a gente vai ter um problema de otimização para encontrar esse WB, que é altamente não linear e não convexo. A proposta é utilizar a parte fisicamente informada, então ela segue para adicionar uma condição na rede neural conectada, uma condição de restrição durante a otimização. Então, dado uma equação diferencial que evolui com o tempo, em que NU é o nosso operador diferencial, e U é a solução desejada, dependendo de x, y tem, então é um problema de 2D mais uma dimensão. A gente constrói uma loss function dependendo do funcional DDP, então essa componente F, que vai minimizar um conjunto de pontos forçando esse funcional, e um segundo componente, que seria esse componente U0, que seria um outro conjunto de pontos no domínio, forçando a nossa condição inicial. Logo, a solução ela vai ser dada por uma rede neural otimizada para satisfazer um dos componentes da loss function. Para ilustrar melhor, a gente tem essa imagem. Então, a rede neural ela vai ser inicializada dependendo dos pesos e vieses, representados por θ. Então, por uma série de transformações lineares e funções de ativação não lineares, representadas aqui por sigma. De um lado, a gente vai ter a nossa rede neural diferenciada para satisfazer o funcional, e do outro lado, só quando t igual a 0, a gente vai ter outro componente da loss que vai forçar a condição inicial. Alguns aspectos práticos da abordagem. Então, durante o fine-tuning dos hiperparâmetros, a gente priorizou o máximo, dada a capacidade computacional disponível, o número de pontos forçando o funcional DDP. Isso é suportado pelos artigos mencionados na introdução, em que o limite do erro é relacionado ao número de pontos de treino, NF. E nós também procuramos evitar a superparametrização dos modelos. A gente verificou esse efeito para o caso unidimensional com choque, então a gente estava de olho nisso. Para a otimização da loss function, a gente usou o algoritmo Adam, ao invés de Newton modificado, que foi inicialmente proposto pelo Raíssi. E, finalmente, para avaliar qualitativamente os resultados, a gente definiu um esquema de referência. Esse é um esquema lagrangiano e euleriano semidiscreto para problemas de leis de conservação hiperbólicas, desenvolvido pelo professor Abreu e colaboradores, e também publicado no Journal of Scientific Computing. Aqui a gente tem um exemplo de outras abordagens e estratégias empregadas para lidar com as soluções contínuas. Eu não vou ter tempo para aprofundar em cada uma, mas fica como referência caso alguém esteja, enfim, curioso. E aqui a gente apresenta os resultados obtidos pela abordagem para cada problema hiperbólico. Então, primeiro a gente vai começar analisando o comportamento do método na forma hiperbólica mais simples, isto é, então na equação de advecção linear, em que a função do fluxo é h de u igual a u. E também a gente vai considerar a forma aumentada, né, que seria a forma parabólica tendendo para a hiperbólica, com um epsilon pequeno, então fisicamente significando uma viscosidade pequena. A gente vai ter um domínio espacial de 0 a 1 quadrado para x e y, e t vai evoluir de 0 a 1. Então esse é um problema que tem uma condição inicial dada por uma função periódica de seno quadrado πx vezes seno quadrado de πy, e a solução exata dada pela última equação. A arquitetura considerada para os modelos é composta por 4 camadas escondidas e 20 neurônios em cada, 256 pontos NU e 4 vezes 10 elevado a 6 pontos NF, o que é bastante se a gente for pensar em termos de computação. E aí a gente vai ter os resultados da esquerda para a direita. Então,
Primeiro, o resultado dado pela rede neural para a equação de advecção linear com 15.000 épocas, na sua forma hiperbólica. No meio, a gente vai ter para a forma aumentada da equação com uma viscosidade de 2,5 vezes 10 a potência de menos 3, também com 15.000 épocas. E à direita, o resultado do método de referência, dado pelo esquema SDLE, todos no tempo t igual a 1. Pelas imagens, a gente vê que ambos os resultados são capazes de aproximar a solução periódica, não gerando o efeito de pseudodifusão, que seria dar uma baixadinha aqui na solução, que é muito comum em esquemas numéricos clássicos, como o Lax-Friedrich. Aqui a gente vai introduzir a equação diferencial parcial não linear, onde a gente tem uma função de fluxo, então h de u igual o quadrado sobre 2. Isso dá a equação bidimensional de Burgers, e sua forma aumentada, com um domínio espacial de menos 6 a 6 para x, menos 1,5 a 1,5 para y, e o tempo evoluindo de 0 a 2,5. Aqui a gente vai ter uma condição inicial de rarefação, em que para x maior que 0 a gente vai ter 1, e x menor que 0 menos 1, então a gente já tem uma descontinuidade desde o início. Tá bom. Os resultados, então, usando a mesma arquitetura de antes, são da esquerda para a direita. Primeiro, o resultado da rede neural para a forma invista, da equação com 5.000 épocas. No meio, o resultado da rede neural para a forma aumentada da equação, com a viscosidade de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, e 5.000 épocas também. E à direita, a solução de referência dada pelo esquema SDLE, tudo em t igual a 2,5. Uma característica muito importante para analisar em problemas de rarefação é a presença do efeito de glitch de ponto sônico. Esse é um efeito não físico gerado pela mudança do sinal da velocidade da onda. Alguns métodos clássicos, como o método de Godunov, apresentam esse efeito espúrio, e pelos resultados a gente vê aqui que as redes neurais não apresentam glitch, o que modela corretamente a parte física da onda. Ainda para a equação de Burgers, mas agora a gente vai considerar apenas a forma invista, então com o domínio sendo 0 a 1 quadrado para x e y, e t evoluindo de 0 a 1 sobre 12. Aqui a gente vai introduzir a condição inicial de Riemann, contendo tanto rarefação quanto o choque. Mas aqui a rarefação é predominante sobre o choque, e isso é um aspecto muito importante. Assim, então, a nossa condição inicial é para x e y menor que 0,252, para x e y maior que 0,253, e 1 caso contrário. Bom, lembrando que esse é para o caso invícido só, então da esquerda para a direita a gente vai ter o primeiro resultado da rede neural invícida para 15.000 épocas, no meio para 30.000 épocas, e na direita a gente tem a nossa solução de referência dada pelo esquema SDLE, tudo no tempo igual a 1 sobre 12. Agora a gente vai considerar a forma aumentada da equação de Burgers para a mesma condição inicial de Riemann. Da esquerda para a direita, a gente tem então primeiro o resultado na rede neural com a viscosidade de 2,5 vezes 10 a menos 3, 15.000 épocas, no meio para 30.000 épocas, e à direita a gente tem o esquema de referência SDLE. A gente pode ver pelas imagens que o modelo quase captura toda a solução entrópica em ambos os casos. Na parte em que as ondas de choque estão se propagando, a rede tem alguma dificuldade em aproximar o resultado desejado, o que é muito interessante, porque a abordagem teve um bom desempenho em descontinuidades do tipo rarefação. Agora... Perdi a voz, gente, rápido. Agora, considerando... Tem um copinho de água? Foi? Ah, foi. Nossa. Boa, vamos lá. Agora, então, a gente considerando o caso da equação de Burgers invista, para o outro problema de Riemann, na forma oblíqua, o problema tem ondas de choque do tipo de rarefação, mas aqui o choque predomina sobre a rarefação, extrapolando as condições de dificuldade para a rede neural em relação ao resultado anterior. Então a gente vai ter um domínio espacial de 0 a 1 quadrado e tempo evoluindo até 0,5. Novamente, então, da esquerda para a direita, primeiro a gente vai ter a solução da rede neural para a equação invícida, com 15.000 épocas, no meio para 30.000 épocas, e na direita o esquema de referência, tudo no tempo t igual a 0,5. E agora a gente vai considerar a forma aumentada da equação de Burgers para o problema
oblíquo de rima nos mesmos domínios espaciais e temporais. Novamente, usando a mesma arquitetura, a gente tem da esquerda para a direita. Primeiro, para a viscosidade 2.5 vezes 10 a menos 3, 15 mil épocas. No meio, para 30 mil épocas. E à direita, o esquema de referência. Tudo no tempo também, igual 0,5. A gente pode ver que os resultados para o problema oblíquo de rima, onde o choque é predominante sobre a rarefação, não é entrópico para as formas invíncida e aumentada da equação. E analisando com mais cuidado como essa abordagem se comporta em soluções contínuas, a gente verifica que a regularização parabólica em método spin não necessariamente produz resultados melhores para todos os casos. Algumas considerações feitas sobre essa pesquisa. Então, esse trabalho teve como objetivo estudar a aplicação feed-forward de redes neurais para problemas hiperbólicos desafiadores em modelos de transporte, estendendo o método unidimensional, originalmente estudado para 2 dimensões. A gente verificou que para a advecção linear com condição inicial periódica e a equação de Burgers com rarefação, as soluções não apresentam efeitos espuros, muito comuns em esquemas clássicos, como pseudodifusão e falha de ponto sônico. E para os problemas de Riemann, a rede neural obteve melhor desempenho na equação de Burgers quando a rarefação é predominante sobre o choque, sem e com viscosidade. Em contraste, quando o choque é predominante, os resultados são insatisfatórios pela abordagem proposta, gerando piores resultados para a forma aumentada da equação. E em termos de precisão, ainda há questões teóricas em abertas para justificar as redes neurais como um método numérico eficaz para problemas hiperbólicos desafiadores. Portanto, estudos matemáticos rigorosos eles devem ser direcionados para melhorar os resultados não entrópicos, e a gente já está vislumbrando uma abordagem baseada em aprendizado para aprimorar isso. É importante afirmar que ainda temos preocupações com o tempo computacional das redes neurais, em comparação com os esquemas clássicos, mas, por hora, essa questão é tratada como uma prova de conceito, porque a gente quer garantir ao máximo as soluções entrópicas. Ok, então essas foram as referências utilizadas para a apresentação. E aí, quem quiser aprofundar mais no assunto, eu recomendo essa última referência aqui. Ela é escrita pelos próprios criadores do método, que é o Raiz, enfim, tem outros colaboradores. E é uma introdução ao método e também compila os principais avanços até 2022. E também é bem legal, porque ela citou os professores Florindo e o Abreu na parte de aplicações hiperbólicas, então isso é algo bem legal. Bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção, e se vocês tiverem perguntas também. Seria o quê? Uma rede neural? Boa. Tá. A gente tem que voltar aqui para a abordagem. Isso seria a rede neural, sem nada, assim, se a gente fosse mexer. O que seria? Então, uma transformação linear, e aí a gente tem que lembrar da parte Algerim, né? A gente só multiplica aqui e soma. Isso aqui são matrizes, no caso, né? Mas ainda assim é uma transformação linear. Se não fosse, teria algum quadrado, enfim, alguma coisa assim. Seno, cosseno, enfim, aí seria não linear. No caso, é uma transformação linear. Depois disso, então, a gente multiplica a entrada, aqui a entrada, uma transformação linear, W1, B1. Depois, a gente vai adicionando funções de ativação não lineares, que são esses sigmas. Esses sigmas podem ser várias funções de ativação. Eles têm bastante teoria assim, para diferentes funções. No caso, a gente considerou a tangente hiperbólica. Mas existem outras, tipo ReLU, assim, que é uma bem famosa. E a ideia da rede neural, então, simplesmente são um monte de funções, essas composições entre camadas, função de ativação, camada, função de ativação. A gente que escolhe quantas camadas e quantos neurônios, que se chamam, que seria a dimensão aqui da nossa matriz. E a ideia é encontrar os valores. Então, esse WB, a gente inicializa a nossa rede neural, tem métodos para isso também, mas, digamos, a gente pode inicializar a rede neural com um método, ele vai começar com um valor, mas ele não vai ser o valor ideal. Então, a gente vai, a cada otimização do nosso algoritmo, melhorando esses valores θ para chegar num θ estrela, num θ ótimo, né? E a ideia é que a gente encontre os melhores Ws e Bs que
aproximam a nossa rede neural da solução. Seria basicamente isso. Ficou mais claro? De nada. Mais alguém? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus. Qual você pensa que seja que você colocou? Mesma pergunta que eu fiz para o Matheus. Quais passos seriam os seus próximos passos ao longo da pesquisa? Eu sei que no final você falou sobre formalizar tudo e tudo mais, mas para você agora, o que você imagina fazendo daqui a um ano, mestrado? Tá. Vou tentar responder uma parte, o professor Florino está ali no fundo, né? Se quiser ajudar também um pouco. Assim, pelo estudo feito, né, a gente viu que problemas com de choque, eles são prevalentes em relação à rarefação, que seria esse caso aqui o mais, entre aspas, difícil, que seria o caso de rímel oblíquo. A rede neural não performou bem. Uma hipótese que a gente teria seria por causa da forma forte da EDP, e é algo que a gente vem discutindo. Bom, e aí quem trabalhou já com elementos finitos conhece essa ideia de forma fraca e forma forte da EDP, que no caso seria definir a forma fraca da EDP dentro da rede neural, para forçar isso. Então, essa é uma possibilidade. Existem alguns artigos assim sobre, mas enfim, é uma área muito ativa. Talvez, acho que esse é um caminho que a gente estava discutindo sobre, mas a ideia é como a gente, e também formalizar isso, né? Então, se você notar lá no início, na introdução, os artigos teóricos assim sobre tratam principalmente de equações elípticas e parabólicas. Se a gente fosse classificar, seriam um pouco mais fáceis de serem resolvidas, e lineares, né? Então a gente aqui está no caso não linear. E aí, enfim, tem um monte de problema no espaço funcional que converge a EDP, então justificar isso rigorosamente é uma possibilidade de continuidade assim, do projeto. Enfim, não sei se deu uma ideia. Mais alguém? E é bem recente, né? Porque, pô, você vai ver a referência 2020, 2021, época da pandemia. Então, bastante trabalho tem sido desenvolvido sobre isso. Sim, até comentando um pouco sobre assim, essa área bem interessante. No congresso que eu fui, aquele lá, congresso europeu, era interessante ver a fusão de dois mundos diferentes, que seria a ideia do mundo mais de redes neurais, o aprendizado de máquina, e um mundo mais relacionado a métodos numéricos em problemas físicos, assim, né? Enfim, engenharia ou algum problema biológico, físico. E é uma área bem ativa, acho que tantos pesquisadores de ambas as áreas estão tentando atacar isso de diferentes formas. Existem já bastante variação assim, dos métodos. Se você for buscar na internet o PIN, tem 1 milhão de variações dele para diferentes problemas, mas a gente está considerando problemas que são realmente bem desafiadores, assim, matematicamente bem desafiadores, que seriam esses problemas hiperbólicos. Então isso é bem interessante, assim. Obrigado, gente.